pessoal, tudo bem? Estamos mais um podcast, hoje com uma dupla sensacional aqui do meu lado, que vocês vão conhecer. Antes de falar deles, não esqueçam, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe com os amigos e siga o Excenter Pod no Spotify, inclusive. Todo programa a gente tem, quando eu penso, né, vou fazer um programa de podcast, eu penso em levar uma mensagem para vocês. Eu penso que tem que ter uma razão de existir. Então, qual é a razão de existir hoje? O Felipe, ele começou junto com um grande Aras, um Aras de referência. E a Monique acompanha por tabela. E eu queria mostrar para vocês como que surgiu um grande centro equestre, recinto equestre, com extrema ousadia, com extremo calor humano, com muita paixão e uma história de vencedores. Então é isso. Eu queria trazer para vocês conhecerem como é que tudo aconteceu, passo a passo, até eles chegarem onde eles estão hoje. Bom, oi Felipe, oi Monique, Oi, tudo bem? Satisfação estar aqui com você, uma amizade que perdura há grande tempo já, né? Muitas épocas mais próximos, muitas lutas, muitas épocas mais distantes, mas sempre... Muita luta. Sempre mantendo o contato. Então, obrigado a todos aí que estão acompanhando e sigam o podcast, que é muito interessante. uma satisfação imensa estar aqui. Eu que já conheço o Catola até antes do Felipe. Será? Não? Sim, muito antes. Felipe e conheci depois. Uma satisfação muito grande estar aqui. Você é uma pessoa de extrema referência para todos nós. Uma pessoa que eu falo que eu sou apaixonada, assim, gosto muito, um profissional que tem uma vida toda dedicada ao cavalo e que nós temos muito orgulho de poder conviver e aprender sempre com você. Obrigado. Bom, pessoal, eu pergunto para todos, começando por você, o que é cavalo para você? O cavalo é a minha vida, né? Todos nós amantes do cavalo, o cavalo é a minha vida, mas assim, o cavalo ele me ensina diariamente, desde que eu nasci, o significado da palavra, da resiliência, do companheirismo, do amor e da gratidão. Isso para mim é o cavalo, resumindo, né? Desde criança você está envolvida com o cavalo? Desde que eu nasci eu estou envolvida com o cavalo. Uma vida toda. Desde pequenininha sempre fui louca. Meus pais tentaram me tirar de todo jeito. Não queriam que eu ficasse atrás de cavalo, no meio de cavalo. Mas não teve jeito. Cá estou eu. E o Felipe? Olha, o que o cavalo significa para mim, né, para não ser repetitivo, falar que o cavalo é minha vida, mas eu acho que se resume um pouco com relação até ao meu nome, né? Meu nome é Felipe. E se vocês procurarem no significado dos nomes, é amigo do cavalo. Então eu acho que eu não imagino que meus pais, há 40 e tantos anos atrás, quando colocaram esse nome em mim, se eles imaginariam, porque nem eu também imaginaria que hoje minha vida giraria em torno do cavalo. E assim foi. Eu segui outros caminhos durante a vida, mas o final dela... Você nasceu onde, Felipe? Eu sou de Piracicaba, nascido e criado em Piracicaba, mas bem próximo daqui, né? Mas minha vida acabei ficando bastante tempo fora. Com 15 anos, morei 2 anos nos Estados Unidos, não mexendo com o cavalo na época, até foi uma época que eu tive distante do cavalo, porque estava adolescência, não tinha essa da proximidade, e aí depois voltei e logo quis fazer veterinária. Meu pai queria de todo jeito que eu fizesse medicina, fez chantagem comigo, olha, se eu for fazer medicina eu te dou um carro, eu te dou essas oportunidades. Eu falei, não, quero fazer veterinária. Entrei na faculdade de veterinária, do jeito que eu podia ir para fazer, 2 meses depois recebi uma carta de aprovação na faculdade de medicina.
eu escondi essa carta porque eu não queria fazer medicina, não queria fazer veterinária. E eu sempre soube que eu queria, era para mexer com cavalo. E acabei seguindo, então já vão se passar aí 20 anos. Hoje, e também não imaginava que eu estaria onde estou hoje. Lógico que seria um planejamento de vida, mas nem que eu poderia, na minha época que eu iniciei, imaginar, porque também onde eu estou hoje é uma posição que não existia na época, né? E hoje, mais ainda, a minha vida gira em torno do cavalo, porque até um tempo atrás a minha vida ela se resumia do cavalo do momento que eu saía de casa até o momento que eu voltava para casa. E hoje a nossa vida, que estamos juntos há 5 anos, há 4 anos, ela acaba virando 24 horas em cima do cavalo, porque a gente é aquele casal chato, que a gente fala do cavalo, nossas amizades estão ligadas ao cavalo, e é muito difícil a gente ter algum outro assunto que não seja voltado ao cavalo. Às vezes acabou uma prova no domingo, 11 horas da noite, a gente não dormiu ainda, a gente tomou banho, a gente deita, o que a gente tá falando? Algum assunto que ainda não foi falado do cavalo. Vocês têm um monte de assuntos, vocês podem falar, não é só de cavalo, vocês podem falar de égua, de potrinho. Não, mas de tudo. Um monte de coisa. De tudo. Aí tem dia que eu viro pra falar assim, nossa, Felipe, a gente é muito louco, né? Pra você ver o nosso Não tem outra coisa pra gente conversar, não, tem que ser. Já tem 2 anos que já faz parte da nossa rotina de viagem. A gente passa ao Grand Prix, né, que é no início de março, que são 10 dias de evento, mas é uma loucura e muita coisa envolvida. E aí, logo na semana seguinte, a gente tira um final de semana de férias. E para onde a gente vai? A gente vai para o Nordeste, vai acompanhar, tem uns amigos que nós fizemos do cavalo, nós vamos lá acompanhar uma prova de cavalo que acontece dentro do Congresso Nacional da Vaquejada, lá em Gravatá, em Pernambuco. O ano passado, esse ano nós ainda passamos 2 dias na praia e depois 3 dias no meio dos cavalos. E nisso se resume a nossa vida. E o pior de tudo é que a gente não consegue enjoar disso daí. Então, eu acho que vai acabar perdurando. A gente brinca, eu brinco também, né? Igual o Felipe falando que da infância e tudo. A minha família sempre foi voltada pro lado do gado e eu ficava andando atrás de cavalo na fazenda. Então, eu andava o dia todo, ia pra rua, saía da fazenda escondido. E os meus pais não queriam que eu ficasse ali porque lá o cavalo era usado para trabalho, né? Meu avô, que gostava tinha os animais de parte do meu pai, isso parte da minha mãe. E eu ia escondido. Aí teve um dia que meu pai falou, eu não vou, ninguém vai deixar funcionária por sua conta pós de cavalo. E não tem problema, eu fazia sozinha. Então eu ficava o final de semana inteiro, durante a semana. Em Minas. Eu nunca tinha visto quarto de milha na minha vida, até os meus 19 anos, num raio de 200 quilômetros da minha cidade, não existia. Não era existia só marchador quarto de e milha, era queijo. só marchador, queijo, né? Mas era aquela coisa, é a paixão, é o que move a gente. E aí eu fiz, e na minha cidade não tinha veterinária, não tinha perto, então eu fiz administração, eu fiz enfermagem. Eu falei, mas não é isso, sabe? E aí eu acabei falando, vai ter que ser veterinária. Bom, o Felipe, eu vou tentar, em função do tempo, né? Eu queria saber um pouquinho sobre o Aras Rafaela, esse aí que está no seu boné. Você pode falar um pouquinho da história? Como que surgiu o Rafaela? E você está assim, desde que eu me recordo, você começou... Nós começamos praticamente juntos, né? Então, como é que surgiu o Aras Rafaela? Surgiu da paixão, né? De duas meninas, 2 crianças na época que direcionadas, né, influenciadas pelo tio que mexia com laço, começou a levar a Carol e a Luíse para treinar tambor aqui em Tietê e Laranjal Paulista. E aí essa paixão foi crescendo, os pais ali também do interior gostavam ali do clima, do ambiente e elas começaram a evoluir. E aí procuraram investir em animais e procuraram um sem treinamento melhor. E foi aí que eles foram para Piracicaba.
E justamente nesse momento eu estava terminando meu mestrado e vindo para Piracicaba para trabalhar na parte de reprodução com transferência de embrião. Foi aí que ali, o treinador que estava trabalhando para eles no momento, a gente tinha uma amizade também de longa data, porque eu sempre tive cavalo com ele desde criança. Ele falou, ó, tem um menino novo aqui que tá mexendo com isso aqui na região. Eu falei, então tá bom, então chama ele para mexer nos nossos animais. E assim começou, eles não tinham nem comprado aras aqui em Tietê ainda. E aí logo depois eles compraram aras e começou toda essa paixão em cima das meninas competir. Então aí começou, ó, vamos comprar o aras, comprou, vamos fazer uma pista coberta, mas é só para poder treinar, porque lá onde a gente treina, quando chove não dá para treinar. Vamos fazer aqui uma área, uma churrasqueirinha aqui, um barzinho aqui, porque onde a gente treina lá, uma vez por semana tem uma janta entre os amigos. Ah, mas a gente vai fazer tudo isso, vamos fazer um arquibancada, que dá pra gente fazer umas provinhas, uns bolãozinhos na época. E aí o negócio foi crescendo. Aí as animais vieram de Piracicaba para cá, eu comecei a vir uma vez a cada 15 dias, depois uma vez por semana, e aí o aras foi crescendo. E aí em 2010 o aras já estava pronto para realizar, já tinha realizado o primeiro Grand Prix, já tinha um volume grande de animais. Aí Quem mais gostava? O seu Dirley, a Dona Rose? Eu te aperto muito. Eu acho que cada um gosta cada um gosta de um ponto. O Dirley, ele gosta da festa, do relacionamento que ali traz. E principalmente torcer pelas meninas. Eu acho que não tem um pai ali que torça tanto e vibre mais do que ele mesmo esteja bem envolvido. A Rose já é a questão quase profissional do negócio, então ela está ali envolvida, inserida na administração do aras, no dia a dia, e todo o capricho e muito do que é a estrutura do que tem o aras, do que é o aras hoje, tem o dedo dela. Você pode falar um pouquinho do nome Rafaela? Posso. O Rafaela foi a primogênita, a primeira filha que eles tiveram, e eles vieram a perder ela por situações da época, e aí depois eles ainda lutaram e tiveram a Carol e a Luísa. Então o aras é uma homenagem, né? O aras recebeu o nome de Rafaela em homenagem à primogênita. E eles até falam que o que eles fazem pelo aras é o que eles gostariam de estar fazendo pela Rafaela. Então isso acaba tendo um significado, né, muito forte, e até para mim eu levo isso com uma responsabilidade ainda maior, porque por ter esse significado, né, e por ter essa importância, a nossa responsabilidade de ter o aras como referência em tudo que a gente faz, e ter esse lado pessoal e familiar maior ainda. Então tem o lado comercial, porque pelo volume, pela grandeza que tem, se você não olhar o comercial é muito complicado, porque exige um investimento muito grande, mas também é um lugar que a gente nunca pode deixar o lado humano de lado. Muito, muito bonita essa história, né? É uma história triste, né? Uma história bonita, comovente, e a gente realmente, eu conheci o seu Dirley e a Dona Rose há muitos anos. Posso dizer que são pessoas do bem, que realmente gostam de cavalo, né? Não falar que gostam, né? E também conheci o aras antes, né? Dele ser o Rafael, ele era de árabe. De árabe. O Giso. Então eu lembro dessa época, né? Dessa nuance. Você acha que tudo foi acontecendo naturalmente? O seu Dirley comprou a propriedade, depois começou a fazer uma coisa aqui, outra coisa ali, e depois começou a ter um evento. Quando que vocês acordaram que vocês tinham um gigante na mão, que vocês são, né, a maior referência nacional e conhecido internacionalmente? Vocês
tem noção na cronologia dos fatos? Ele hesitou, teve medo ao longo de toda essa jornada? Já chegou a comentar de parar alguma vez? Não, sempre entusiasta. Eu acho que talvez você me perguntasse essa pergunta semana passada ou semana retrasada, eu te responderia, falar, não, eu acho que caiu a ficha, foi em tal momento. Mas para você ver, esse final de semana nós tivemos pela primeira vez nesse novo cenário do cavalo, né? Mais profissional, com maiores investimentos, maior número de pessoas envolvidas. Pela primeira vez nós tivemos um evento particular, né? Não os eventos oficiais da raça, mas um evento particular que teve tambor e laço junto. Nós inauguramos laço em duplo, nós inauguramos a segunda pista coberta, e nós tivemos um evento junto. E foi muito bacana. E chegou na sexta-feira, tinha muita gente. E graças a Deus transcorreu tudo muito bem. E aí eu vou ser bem sincero para você que eu cheguei num momento, a hora que eu vi no final do dia, as coisas acontecendo, as duas pistas ali, o animal, quase, entre as duas modalidades, teve quase 1.000 animais no evento. Eu falei, gente, o que é isso aqui? E todo mundo vindo, elogiando, parabenizando, falou, nossa, que estrutura. Então, nos deu uma outra concepção. Concepções essa que ela vem crescendo ao longo dos anos. Se você olhar hoje o que você assusta, mas houve uma cronologia de acontecimentos, não só no Aras Rafaela, mas na região. Você, mais do que ninguém, estava aqui antes de nós, e eu acho que você pôde notar isso, né? O que trouxe para a região, de benfeitorias, de estrutura, de volume de animal, de aras, de profissionais. E o que isso trouxe para o mercado de cavalo. Então foi uma transformação, porque foi o primeiro lugar que você teve estrutura para você trazer sua família próximo a São Paulo. Então é um lugar que você pode pegar sua mulher, sua esposa, seu filho, sua mãe, sua avó, e trazer ela para passar um dia agradável, vendo cavalo, vendo prova, ter um lugar, um bom banheiro, um bom restaurante, uma boa praça de alimentação, os expositores, todo mundo ali, e aí chegar no final do dia você voltar para sua casa, mesmo que você não tenha nenhum contato, nenhum envolvimento com o cavalo. Então acho que isso foi um marcador diário. E questão das premiações também, né? Então, na época, há 15 anos atrás, 16 anos atrás, o primeiro Grand Prix foi uma inovação com relação à premiação. Na época 150 mil, depois 200, depois 250. A comemoração dos 10 anos se tornou a prova do 1 milhão. Então hoje é a única prova particular que ainda distribui R$1 milhão de premiação. Então isso acaba perdurando. Esse ano foi 1.150.000. Esse ano foi 1.150.000, porque foram 15 anos de Grand Prix. Então sempre tem uma coisa nova, sempre tem uma marca nova. Então eu acho que, se você perguntar em que momento nós deslumbramos isso, e muitas vezes eu faço essa pergunta por Dirley, eu falo, Dirley, você chega aqui, você olha, você fala assim, o que eu construí? E eu acho que nem ele tem essa percepção. A gente do lado de fora, a gente vê, né? Porque ele foi muito ousado, eles, né? Sim. Foram muito ousados, muito corajosos, muito destemidos. E no momento, né, que não se tinha isso de uma forma tão evidente, tão certa, ele apostou alto, né, numa realidade, e deu certo, assim que a gente vê do lado de fora. Mas a gente do lado de fora, a gente entendendo, muitas vezes eu falo, nossa, é difícil a pessoa tomar dimensão. E você está me falando aí, ao vivo e a cores, que às vezes vocês também têm dificuldade de compreender
a dimensão que vocês tomaram, né? E hoje são duas situações. Pelo montante, independente do montante de investimento ali realizado e tempo, o Aras ainda ele gira em torno da paixão pelos cavalos, gira em torno das meninas. E hoje, com o caminho que as meninas tomaram, a gente sabe que é um legado que se tornou um legado. Um legado é quando ele tem a transposição, ele vai passar por gerações. Então, as meninas que já não são mais meninas, já são mulheres, né? 28, 30 e poucos anos, têm a vida delas inserida no cavalo, vivem o cavalo, vivem do cavalo, com a família dentro do cavalo. Uma casou com um veterinário que vive o cavalo, a outra casou com um veterinário, mas que hoje trabalha na parte administrativa, mas tá ali acompanhando as competições, estão todos os finais de semana competindo junto. Então, já se tornou um legado. Então, embora tenha essa situação de ainda ser em torno da família, mas a gente já vê um início de transposição para uma próxima geração. Uma sucessão. Quantos eventos tem anualmente, atualmente? Em torno de 20 eventos por ano. Somando os eventos, os leilões que acontecem muitas vezes concomitantemente aos eventos, o embreco que nós recebemos lá todo ano, as outras provas das outras modalidades, o manga larga marchador, o manga larga paulista, o pente horse. Então nós acabamos recebendo, transcendeu do cavalo de tambor. Hoje ali é a casa do cavalo, praticamente, de todas as outras modalidades. A nossa agenda não permite que recebamos mais eventos, porque a gente precisa manter, tem um período para você limpar, preparar e estar apto a receber um outro evento. Uma das perguntas era essa, né? Você conhece o Rafaela no evento e sem o evento. Como é que é você chegar no Rafaela, olhar, abrir, falar, nossa, não tem ninguém. Você fala assim, graças a Deus? Duas situações. Uma das coisas que a pandemia me ensinou foi que um pouquinho antes da pandemia eu estava exausto com o trabalho, a questão dos eventos ali, estava uma correria muito grande, um evento em cima do outro. E quando não tem evento, tem a rotina do Aras, tem visitações, tem tudo. É um ciclo que não para, não acaba. E aí eu tava meio reclamão, sabe? E aí veio a pandemia. Aí aquilo parou, não podia realizar evento, não podia falar que não podia, eu ainda quase que segui minha vida, porque continuei trabalhando, os animais não paravam, né? Assim como o doutor e outros colegas também, imagino todos os colegas, nós não paramos nossa vida, mas nós estávamos por muitos momentos restringidos de trabalhar. E aí, quando passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, aquela luta, eu falei assim, eu juro que nunca mais eu vou reclamar do excesso ou dos eventos, porque quer queira ou quer não, a gente acaba... Tem aquele negócio, né? Faz o que você gosta, que você nunca vai trabalhar um dia na sua vida. Então, um pouco é isso daí. Então, qual veterinário que não morre de trabalhar? Fale comigo. No meio de tudo isso, você mexe com reprodução, né? Eu mexo com reprodução. Aí tem a estação de monta acontecendo. Então, fora a gestão do Aras, tem toda a rotina do Aras, porque é um dos únicos locais, eu acho, que tem faz a parte da reprodução, aí cria, recria, prepara para leilão, treina e ainda tem um centro de eventos. Então, e a gente consegue administrar tudo isso daí junto, com muito empenho, com muito trabalho. Qual o evento que mais te dá dor de cabeça? Na verdade, o evento que mais me dá dor de cabeça, eu acho que é pela pressão e pela responsabilidade, é o Grand Prix. O Grand Prix hoje é uma prova de 9 dias, é uma prova que recebe quase 7 mil inscrições, recebe 1.500 cavalos, tem um público circulante ali de 10 mil pessoas. Nós temos ali, naquele período ali, 20%
que é a população do município de Tietê, onde o Aras está inserido. Então, é um evento que leva o nome do Aras, e leva o nome da Rafaela. Então, eu acho que é um evento, não que me dá dor de cabeça, mas que eu acho que a gente tem mais... Pesa como responsabilidade. Como responsabilidade. Então, mais intenso, né? Esse evento, por exemplo, do Laço, né, foi um evento que a gente veio há um ano, um planejamento junto com os organizadores, e aí, mas acabou não tendo muito problema, muita dor de cabeça. Mas eu tava no sábado, eu falei assim, isso aqui na segunda-feira vai dar depressão. Que é a hora que chega. Você sai dali no sábado, no domingo. Ainda tá lotado, recinto, um monte de trailer, motorhome, aí a gente vai embora. Acabou o evento, vou para casa. Na segunda-feira, a hora que chega ali, que tá vazio, que não tem mais nada. Parece aquele filme, né, americano do Faroeste, que tem aquela bola de feno virando, o lixo que fica para trás, toda a questão da limpeza. DPP que chama. Depressão pós-prova. Pós-prova. Uhum. Chega a ser, fala assim, a gente chega a pensar assim, bem, aí eu olho e falo, quando vai ser a próxima? E daí vem o ânimo, e eu acho que para mim, eu tô há 16 anos já no Aras Rafaela, e eu acho que a gente tem que buscar uma motivação, porque senão, né, em certo momento perderia o sentido. E esses ciclos que vão se renovando, eu acho que é o que me dá motivação. Então, cada ano que vem, começa uma estação de monta, aí quando tá acabando a estação de monta, quando vê o Grand Prix. Quando vê o Grand Prix, a gente já começa a se preparar, porque daí vai começar a estação de nascimento, aí já é a próxima estação de monta, aí os eventos oficiais, né? E aí esse ciclo acaba nos dando motivação. Ao longo desses anos, um medo, um receio, uma frustração, algo que deu errado. O medo que eu tive foi numa transição de 35 para 40 anos, que nós viemos de uma geração que profissionalmente a minha geração ocupou o lugar de profissionais que estavam no mercado. E aí eu depois vim a conhecer diversos profissionais que trabalharam 10, 15 anos numa empresa, num Aras. Isso não só na área da equinocultura, não na área de veterinária, mas eu acho que marcou uma geração, né? Essa transição. E aí eu vi isso. Então, diversos profissionais aí com 40 e poucos anos que acabaram caindo no mercado e ter que reiniciar, muitas vezes dentro da própria profissão ou dentro de outras. E eu me vi nessa situação. Então, quando eu estava com 35 para 40 anos, o que eu vou fazer? Eu vou ter um espaço, vou ter um mercado para eu continuar aqui dentro até eu me aposentar, seja com 55, com 50, com 55, com 60 anos, vou perdurar isso, ou ainda lá na frente, que vai ser mais difícil, mais pesado, eu estar mudando. E aí, então, foi uma fase de dúvidas. E, desculpa falar, mas aí eu, analisando essa geração que está vindo para trás, eu acho que nós teremos que nos perdurar nas nossas profissões, nos nossos trabalhos. E aí foi mais uma motivação, pronto, então é aqui que eu vou ficar, então é aqui que eu vou, vamos continuar trabalhando, vamos evoluir, vamos crescer. E essa decisão também de ter a minha família mais próxima ao cavalo, mais envolvida ao cavalo, também foi uma condição que me ajudou a continuar nisso. Porque se tivesse numa situação que minha família tivesse afastado do cavalo, eu acho que cansava mais. E também isso aconteceu, essa transição também aconteceu durante a pandemia. Então foram duas situações que transformaram minha vida e me deram um novo ânimo para continuar trabalhando. É muito legal o que você está falando, porque mostra o ciclo da vida profissional de uma pessoa.
E você anteviu ali na frente e se espelhou em profissionais mais velhos, viu quão árduo foi para eles continuarem, que alguns, né, acabaram... E viu que tem gente atrás, né? Vamos para frente que atrás vem gente. E eu vi, acho que a gente não precisa citar nome, mas eu lembro também, colegas teus, que até conversando comigo, assim, o que eu faço, o que eu não faço, você sabe que você perdeu grandes amigos que decidiram sair, foram ter outra vida em outros lugares e tal, decidiram sair, era o teu braço direito, talvez, Sim. pessoas que estavam com você ali, né? Sim. E você ficou, outros entraram, alguns saíram, você já viu tudo isso acontecer, né? Sim. E a gente vê aqui do lado de fora também, né? Do lado de fora, eu aqui, né? Uma pequena empresa, a gente sabe que é árduo, é duro. E a gente, hoje você está falando, eu estou na sua frente, na idade, uma coisa que você nunca vai chegar é igualar em mim, igualar a idade, né? Vou estar sempre na sua frente, na idade. E eu vejo isso com mais próximo, né? Quando você falou as idades aí que você quer se aposentar, eu estou nelas. Então... Mas, e talvez quando... Mas você não aposenta, não, nós precisamos de ser. Mas talvez, eu não sei, então, quando você tinha a minha idade que eu tenho hoje, você pensava em se aposentar com quantos anos? Muito, não é nessa daí. Então. E hoje você pensa em se aposentar? Não. Tomara que eu também esteja... E a gente pensa, agora tem duas frases que elas são paradoxais, se complementam e ambas estão certas. Uma das frases é: quem faz o que gosta nunca trabalha. Eu faço o que eu gosto, nunca trabalhei na vida. Agora, tem a outra frase que é o inverso disso. Você só se torna um profissional quando você passa a fazer não apenas o que você gosta, mas o que você também não gosta. Então, eu tenho certeza que você está aí colocando como se fosse tudo um romance e o lado bom. Mas, com certeza absoluta, na posição que você ocupa e no estado que você está, você tem que engolir coisas. Você tem que fazer muita coisa que não gostaria, né? Às vezes você queria fazer isso aqui, mas tem que fazer aquilo lá, isso aqui. Então, eu acho que o profissional, eu sempre falo isso aí, a diferença entre um palhaço amador e um palhaço profissional. Qual que é a diferença dos dois? Está na habilidade? Está na qualidade? Um palhaço amador, um palhaço profissional, ele faz a piada mais engraçada? Não. A única diferença de um palhaço amador para um palhaço profissional é que o palhaço profissional, ele tem que sair, às vezes, do velório de um parente e falar: gente, vocês vão me desculpar, eu vou ter que fazer pessoas darem risada no circo. Então, o amador é aquela pessoa que faz o que quer na hora que ela quer. O profissional é aquela que faz o que precisa na hora que precisa ser feito. Mas a gente vai... Mas é bacana essa linha filosófica. Né? Bom, fatos marcantes. Você já falou aqui, a pergunta era abertura para novas raças e modalidades. Vocês já acham que não tem mais espaço, né? Só se montar... Não, mas agora tem. Então, essa é o nosso próximo passo. Então, sempre com o intuito de trazer grandes eventos, com credibilidade, com relação aos seus organizadores, com credibilidade aos órgãos, com cuidados com o bem-estar animal, mas todos eles trazer mais eventos. Então, nós trouxemos agora um evento de laço em dupla, junto com uma prova de 3 tambores. Agora vamos trazer o run short, vamos trazer o timpani, vamos trazer uma exposição de uma outra raça, porque hoje eu tenho uma pista que a gente consegue trabalhar concomitantemente.
Por exemplo, a Monique que veio do... Ela não é, eu falo, ela não é mais um marchador, mas ela veio do Manga Larga Marchador. É um dos únicos lugares que talvez eles possam ter um julgamento de marcha picada e marcha batida acontecendo Concomitante. O mesmo padrão. Com o mesmo padrão acontecendo junto. O que isso viabilizaria para eles? Em vez de eles terem uma exposição de uma semana, eles conseguiriam fazer uma exposição em 4 ou 5 dias. Isso otimiza muita coisa, até mesmo o bem-estar animal. O Felipe, bem-estar animal, você participa de várias entidades. Uhum. Quais entidades você participa hoje? Eu sou presidente da Associação Brasileira de Tambor Baliza, faço parte do IBECO e sou membro da Comissão de Equinocultura da FAESP. Então, e aí a gente está praticamente todos os dias ligados a essas comissões, a essas entidades, e a nossa pauta, a nossa maior pauta é a questão do bem-estar animal, né? Nós que vivemos isso, nós sabemos que nós trabalhamos com bem-estar animal, mas o nosso maior empenho hoje é provar e mostrar para a sociedade que nós trabalhamos com bem-estar animal. E o que de fato é o bem-estar animal, né? Exatamente. Que é muito confundido com muitas coisas que não precisam ser confundidas. E não só... Quer falar um pouco mais de bem-estar? Não, posso deixar ele falando. E não só as modalidades, os esportes, eles não são esportes, eles são técnicas de melhoramento de ferramentas para a utilização diária. Se, por exemplo, com relação ao laço de bezerro ou laço em dupla, qualquer um de nós aqui, se nós comermos um pedaço de carne hoje ou utilizamos qualquer produto de origem animal hoje, de bovino, você pode ter certeza que em algum momento da vida desse boi, né, ele foi laçado. E as técnicas, desde lá do início, lá nos Estados Unidos, o laço, qual que é o intuito de você ter melhores linhagens que trabalhem de uma forma mais fácil, mais harmoniosa. Os laçadores têm uma técnica melhor, mais apurada. Os equipamentos ali utilizados, o laço e outros equipamentos, causem menos estresse ao animal, porque na fazenda, estresse significa perda de peso. Perda de peso significa prejuízo, perda financeira. E você conhece algum pecuarista que queira isso ou que trabalhe para isso? Não, é o contrário. Então, o esporte hoje, né, uma grande parte do nosso público com certeza assistiu Yellowstone. Então, ele pegou lá o melhor cavalo de laço de trabalho lá, que lá eles ilustram lá como Metallic Cat, e levou para poder estar utilizando ali nos animais para estar trabalhando na fazenda, diretamente com o gado. Então, essa história que a gente vê ali, esse é o verdadeiro propósito, né? Aí você leva, mas uma larga marchadora, o animal de andamento. O animal de andamento está mais relacionado à cultura do Brasil, onde você tem que levar esses animais por longos quilômetros e quilômetros ali nas pastagens do centro-oeste, São Paulo também, né? Mas antes se levava a boiada até para o abatedouro. Com o cavalo manga larga marchador. Então tudo isso tem um relacionamento não só com o esporte, com a modalidade, mas sim com a nossa cultura e com a nossa até sobrevivência. Ô Felipe, depois eu queria saber mais sobre bem-estar, inclusive definições e como que você mensura bem-estar animal, etc. A gente já vai falar disso. Mas eu queria saber um pouquinho mais sobre o piso e o ambiente, porque a gente está vendo que no tambor é muito comum quebra de recorde. Uhum. Obviamente que tem
tem o bem-estar de uma forma geral, o cavalo tem que estar bem, Sim. num ambiente gostoso, ventilado, alguma coisa assim, quer dizer, o clima de uma forma geral. E agora, o piso é essencial. Com Eu certeza. tenho certeza que vocês já fizeram o piso, é o que mais se bate em tudo. Quando você faz várias modalidades, por exemplo, você tira uma prova de tambor, depois vai para uma prova de laço, e depois você vai fazer uma marcha picada, por exemplo. Às vezes, queria entender um pouquinho mais de piso. Vocês têm essa preocupação com piso para cada... Sim, até a criação da segunda pista foi justamente para isso, para a gente poder até manter um padrão de qualidade. Porque a pista hoje, com essa evolução, quando nós criamos a pista do Aras Rafaela, 16 anos atrás, era um tipo de material. E esse material, ele era praticamente igual para as... Ó, esse piso, então ele serve para tambor, ele serve para regras, ele serve para laço, ele serve, a gente vai compactar, ele serve para marcha, ele serve para exposição, e tá tudo bem. Trouxemos um equipamento, trouxemos um especialista americano, teve ali conosco ali por alguns anos, nos dando assessoria e até hoje nos acompanha. Mas, ao passar dos anos, houve uma evolução. Como você disse, as quebras de recordes. Então, aqui quebrou esse recorde. Mas peraí, o que é esse solo aqui? Então, hoje, essa pista aqui ele causa o melhor conforto, porque o laço bezerro, ele tem que parar, ele tem que esbarrar, mas ele tem que ter a força da tração para o que puxa, tem que ter um conforto para o próprio bezerro ali, a hora que ele é laçado, né? Diminui o impacto do competidor no laço de bezerro a hora que ele desce. Então, hoje existe uma diferença. Tanto que há 2 anos atrás nós trocamos todo o material da pista do Aras Rafaela. Saiu aquela areia branca, a terra branca original, e entrou a terra vermelha, que hoje é o que tem de melhor no Brasil para os eventos relacionados a 3 tambores, aos eventos de velocidade. E que não é somente uma areia, né, Felipe? Existe todo um trabalho, uma pesquisa laboratorial, todo mês vai lá areia para o laboratório, para poder fazer análise, tem tudo isso. Então Você hoje não é só uma máquina ali, né? Antigamente era um tratorista, né? Hoje não, hoje é um especialista em pista, hoje existe esse profissional, equipamentos mais adequados, empresas que trabalham exclusivamente hoje com isso, estudo, hoje os rastelos têm efeito 3D, como que é a interação com o trator, diminuição de compactação, então hoje se tornou mais uma área, né? Mais um profissional envolvido, mais um melhoramento, e eu acho que tudo isso daí é o que contribuiu a essa evolução. O piso é, sem dúvida, o fator número 1 de desempenho. E os outros fatores adicionais? Por exemplo, você acha que a acústica, o cavalo, dependendo da acústica, tem cavalo que fica meio aéreo, por exemplo, cavalo que desempenha um determinado num local, depois não vai para o outro. Talvez, vamos sair do tambor, vamos para rédeas. Hoje, qual que é o garanhão número 1 de rédeas? É o Gunner, né? A linhagem Gunner, e a gente sabe que o Gunner ele tem problema de audição. Então, talvez esteja ali. Esteja a questão da concentração. Ele dissipa menos. Tem gente que fala que os Stricklefling são que nem a linhagem de Stricklefling são que nem autistas, que eles têm um grau de concentração muito grande, então eles são muito focados ali no trabalho, então exige um trabalho diferente. Então eu acho que a questão do piso, a questão da evolução genética, a questão da evolução do treinamento, equipamentos de uma forma geral. Equipamentos. Antigamente a gente contava no calendário. Olha, o cavalo fez 2 anos hoje, então hoje já vamos montar.
Porque, pô, daqui 2 anos é o ponto futuro dele, ele precisa estar preparado, senão ele vai atrasar. Tinha aquela corrida, né, da estação de monta, vamos fazer. Hoje já não existe essa pressa, porque às vezes se você começar um cavalo muito precoce, ele vai chegar no ponto tão precocemente, muitas vezes vai ser apertado antes da maturidade, porque existe a maturidade mental, né, psíquica do cavalo. E aí também tem a questão do treinador, que quer sempre uma evolução, e muitas vezes ele também não está pronto até fisicamente ali, né, com relação às articulações, ossos. E então hoje já não tem nem essa pressa. Então às vezes você pega cavalo que começa a montar com 2 anos e meio, até próximo de 3 anos, ele chega muito bem ali para a idade do ponto futuro. Eu vou fazer uma pergunta para você, não precisa responder, não precisa. Eu sou adepto, porque a modalidade tambor, quase todas as modalidades, mas tambor é uma modalidade assim, muito estanque. Você sai daqui, vai para ali, vai para lá, vai para lá. Isso condiciona o cavalo. Uhum. O cavalo fica altamente condicionado, né? Tanto que o cavalo já virou, ele já sabe. Você pôs o cavalo na pista, ele já sabe o que ele tem que fazer. A minha pergunta, eu sempre tentei falar para colocar em uma modalidade de tambor percurso aberto. A distância tem que ser igual, mas o percurso mutável. Uhum. Olha, eu vou colocar esse tambor aqui perto, aquele lá no fundo. Tem alguma corrente falando isso ou não? Não tem. Eu acho que porque mudaria muito os conceitos que a gente tem hoje. Hoje a gente tem uma genética selecionada, hoje a gente tem um treinamento, envolvimento econômico. Novos campeões. Eu acho que por exemplo, o cavalo que vai aqui e faz isso. Você faz uma pista diferente. Mas para isso a gente já tem, por exemplo, a pista de maneabilidade. Que muitas vezes fazem vários tipos de percursos diferentes ou até figuras relacionadas aos tambores junto dentro daquela prova de maneabilidade. Não sei se é por aí que você quis dizer, mas assim, porque o que acontece? Eu tô até atrapalhando um pouco, entrando no meio, mas acontece que essa definição de percurso, né, que já vem lá do nome, de 1/4 de milha, a quantidade dos metros do tambor, existe toda uma técnica para aquilo. Então, você tem uma distância da fotocélula no primeiro tambor, que você precisa reunir seu animal precisa saber apoiar com as mãos, com os pés. Então, se você diminui muito isso, aumenta muito, perde-se todo um trabalho focado realmente naquela distância que você tem para aquilo ali. Então, quando você trabalha numa outra figura montada, por exemplo, existe uma figura de 3 tambores dentro de uma prova de maneabilidade, aí o foco do treinamento não é só a velocidade com 3 giros. Tem que ser um animal que tem que ser ágil, mas ele, digamos assim, ele tem que ter aptidão para trabalhar realmente ali em todos os exercícios. Ele tem que ser bom no recuo, ele tem que ser versátil. Ele tem que mostrar ali que ele é bom na baliza, no tambor, na velocidade, no comando, em tudo. Só que você pega um animal desse muitas vezes é o foco, né? Digamos assim, às vezes você tem no jogo de futebol que vocês homens adoram assistir, você pode pegar um atacante lá e colocar como goleiro, ele vai desempenhar o papel. Mas o papel mesmo que ele foi treinado a vida inteira para fazer vai ser aquele ali de atacante. Boa ideia. Fazer um campeonato de goleiro contra e o último ponto, eu acho que a questão é a evolução técnica, agora puxando para o nosso lado profissional. Sim. Monique é especialista em fisioterapia, então a gente vê hoje é difícil um evento que ela não esteja julgando, mas ela está trabalhando ali com a parte de fisioterapia, a parte de reabilitação animal, a parte de fisiologia. Lá atrás existia muito aquele conceito de vamos fazer o cavalo correr, vamos tirar do cavalo talvez mais do que ele pode, né? E
tirar a naturalidade do cavalo. Hoje o conceito é totalmente diferente. Hoje vamos dar bem-estar para o animal exercer a sua capacidade. Então, é lógico, hoje ele é um atleta, e até pela fisiologia do cavalo, né, a questão da utilização do glicogênio, né, ele tem uma acidose fisiológica, então a gente tem que acelerar esse processo de recuperação do animal para que ele tenha que estar pronto. Então, o trabalho, por exemplo, que a Monique faz de recovery é muito grande. Então, capa, equipamentos, a partir de fisioterapia, de quiropraxia, tudo isso voltado para melhora de performance. É otimização, né? O cavalo às vezes vai correr uma semana todos os dias. Eu não quero que no primeiro dia, que teoricamente antigamente existia isso, que ele... no último dia, porque cansou. Não pode existir, ele tem que manter o rendimento, né? Do primeiro dia até o último dia. Então, com isso, a gente vai juntando todas as técnicas, junto com o bem-estar animal em primeiro lugar, para poder deixá-lo nesse nível de competição e acompanhamento fisioterápico, então, é o que todo atleta tem que ter, né? A gente falou que a gente ia voltar em bem-estar. Quais são, assim, você consegue enumerar os principais pontos que as instituições, as comissões estão atacando que eu digo, estão analisando, considerando em termos de bem-estar animal? Quais os pontos mais relevantes? Eu acho que os pontos, principalmente ligados à interação do homem com o cavalo. Eu costumo, e sempre tive isso como uma metodologia de trabalho, a observar muito os cavalos. E eu sei que também é uma prática, é uma técnica da qual você usa. Quantos casos, né, que nós já não passamos junto, e eu sei que em muitos momentos você só para ali e fica olhando para o animal, esperando. Ele não pode, ele não nos fala, né? Alguma coisa. Mas ele nos mostra. Então cabe a nós entendermos esses sinais que eles nos dão. Eu falo que eu trabalho já há 20 anos atrás dos cavalos, nunca levei um coice, justamente pela questão, lógico que eles já deram coice quando eu trabalhando com eles, mas nunca me acertaram, porque eles mostraram. E eu acho que é a principal diferença do ser humano pro cavalo, principalmente. O cavalo avisa o ser humano. Ele te avisa quando ele está sendo incomodado, e o ser humano não, ele simplesmente te dá a patada, muitas vezes até sem a culpa ou necessidade. E o cavalo ele não vai fazer para você, a não ser que você o esteja incomodando de alguma maneira. Então, se o cavalo está com algum comportamento inadequado ou não satisfatório, eu acho que é uma falha na nossa observação e percepção do que em algum momento para ali, pensa, fala, ele está me mostrando alguma coisa de alguma maneira e eu não estou vendo. Então para, olha, analisa. Eu acho que isso é o bem-estar. O cavalo procurar os sinais. O cavalo está tendo a performance desejada, a evolução que ele tá dentro do bem-estar animal. A partir do momento que ele não está tendo isso, procure saber o que está acontecendo para que você possa oferecer melhores condições a ele. E doping? Não vamos entrar muito nessa questão, mas o que vocês assim, estudam, avaliam, pensam sobre doping, ser mais moderador? Minha opinião, tá? Eu acho que a questão de doping e antidoping não é o que você faz para o cavalo, é o exagero, é o abuso, todo esse elixir de intensidade. Então, se o cavalo tem uma patologia e precisa de alguma forma de uma intervenção medicamentosa, se ela for respeitosa, dentro de limites, todos cientes, quer dizer, laudada, olha, esse cavalo teve isso, teve que fazer aquilo, tal. Existe se tiver dentro de um contexto razoável,
eu acho que é passável, não sei vocês, o que vocês pensam. Com relação ao doping, eu acho assim, a gente tem que pensar dos dois lados. Hoje, graças a Deus, de todas as raças que eu trabalho, as pessoas estão evoluindo, a mentalidade está evoluindo bastante, a ponto de ser justamente isso que, na minha concepção, é o que eu gostaria muito que sempre acontecesse. Então, hoje, assim, eu acho que antes os animais eram muito mais medicados para uma competição que não existe hoje. Hoje, assim, várias competições ao longo dos meses têm doping, né? E ocorre expulsão do treinador, do proprietário, do animal por tantos meses, uma multa, no quarto de milha, por exemplo, uma multa que é um valor significativo. Então as pessoas estão se conscientizando com relação a isso. Porém, no manga larga marchador, eu acho que é isso, essa questão que você falou, é plausível quando se precisa de algum medicamento. Então, por exemplo, esse ano eu estava na Nacional do Manga Larga Marchador e eu achei super interessante uma parte do doping, porque lá é o seguinte, são 1.600 animais dentro da cidade, quase um mês de prova, 20 e poucos dias de prova dentro de um parque, exposições. Em algum momento aquele animal pode se sentir desconfortável com alguma coisa. Em algum momento é um piso diferente, que às vezes ele vai estar dormindo, ele pode, sei lá, arranhar na baia e precisar tomar um ponto, e precisar tomar um anti-inflamatório, precisar tomar essa medicação. Então, o que acontece? Lá na BCCMM, por exemplo, o veterinário responsável por aquele animal emite um laudo que o animal fez uso. Você tem lá uma gama de medicamentos que você pode usar. Você não pode usar 2, 3 medicamentos, mas dentre aqueles de escolha dentro da competição, você pode usar, atestar. Dr. Pacola, precisei que se você usou aquele medicamento e quando esse animal ganha, vai para o doping, já está atestado por que ele tomou aquele medicamento. Isso para mim é uma forma de bem-estar, né? Porque uma competição, você já pensou, se eu saio de São Paulo, levo o meu animal para Belo Horizonte numa prova que ele esperou o ano inteiro para correr, ele é um dos favoritos, o meu animal arranhou a mão passando em algum lugar, precisou tomar uma medicação, teve uma gripe, não pode tomar. Isso para mim é o bem-estar, você poder fazer, adequar isso ao que o animal vai precisar passar. Então quer dizer que se você tiver com uma dor de cabeça, você não pode tomar um remédio para dor de cabeça, porque você vai ter um doping? Né? Agora... O próprio futebol é assim. Então assim, é um assunto muito polêmico, é um tema muito polêmico, né? Que há controvérsias, mas assim, a gente sempre pensa pelo lado do animal, que vai dar mais conforto para o animal. E muitas vezes isso é confundido com maus tratos, ou o humano tá querendo passar por cima do que, até onde o animal pode ir. E não é isso, né? Então, acho assim, as outras raças, outras modalidades têm que levar em consideração algumas coisas, né? Do que vale a pena, do que é benéfico e do que é maléfico. E aí que tá o segredo. A palavra que eu tenho como a tônica do minha... Quando eu falo bem-estar ou maus tratos, porque bem-estar para lá, maus tratos para cá, mas a gente está dentro de um pacotão. Quando eu falo isso daí, vem uma palavra na minha cabeça: crueldade. Toda vez que você faz alguma coisa com um animal e que existe algum requinte, existe algum indício, algum vestígio de que houve crueldade, houve maldade, uma má intenção, é maus tratos. É maus tratos. E está muito longe de bem-estar animal. Agora, quando você... acidentes acontecem, acidentes de percurso, às vezes você é super bem intencionado, faz alguma coisinha, dá um anti-inflamatório, o cavalo se quebrou. Eu dei um anti-inflamatório, o cavalo se quebrou, foi um maus tratos. Não. A gente não imaginava isso aí, ele poderia ter se acidentado com ou sem o remédio. A própria viagem. Exato, não foi o remédio. Então eu acho que a palavra que eu entendo como tem que ganhar protagonismo nesses próximos anos é maldade e crueldade. Porque são intenções. Com que intenção você fez aquilo? A minha intenção foi a melhor possível. Agora deu errado. Um animal que viajou 600 quilômetros
1.000 quilômetros, 1.200 quilômetros. 300 quilômetros, ou que seja, para uma competição, aí saiu da sua casa, foi lá para um outro local. A gente Não sabe pode que tomar um relaxante não muscular. pode tomar um relaxante muscular. Sendo que só daqui uma semana ele vai competir, daqui 5 dias, mas não pode tomar um relaxante muscular. A questão, nós estamos travando agora, né? Toda essa questão desse tempo Me seco que nós contratem para estamos. fazer a física. Um animal não pode tomar uma furosemida porque para evitar Sangramento. Sangramento. que aí a gente sabe o sangramento é uma dor intensa Pode gerar cavalo. problemas ainda piores. ainda piores. Então, só que isso hoje não pode ser executado por qualquer peão, por qualquer uma pessoa que não tem instrução. Então, Que não seja qualificado para aquilo. deve-se existir responsáveis por isso, né? A gente pega hoje qualquer farmácia, você pega uma cidade pequena, hoje tem no mínimo 40 farmácias a cada esquina, é obrigatório ter um responsável técnico em cada farmácia. Mas hoje não é obrigado a ter um responsável técnico no Aras, no centro de treinamento. Então hoje não tem quem responda por situações que possam vir a ocorrer em decorrência de ações, né, do ser humano com relação ao cavalo. Então esse eu acho que é um ponto que tem que ser caminhado para regulamentação, para que exista a responsabilidade, no caso, a responsabilidade técnica. Eu, em todos os eventos, em todas as comissões, todas as instituições, entidades, eu vejo isso, eu tento colocar isso para o mapa. Eu acho que a palavra que deve ser extremamente batida é responsabilidade técnica, um RT. O mapa não tem que criar POPs ou não tem que colocar esqueletos muito estanques, muito impositivos. Ele tem que ter responsáveis técnicos por situações, como você acabou de falar, e o responsável técnico que ganhe para isso, que estude para isso e que se responsabilize para isso. Porque se ele agir errado, ele leva a arca as consequências. Vamos supor numa propriedade, dá um surto de anemia ou um surto de morno. E aí tem uma grande perda econômica, zootécnica, e a questão, né, de ter que sacrificar os animais. Quem vai ser responsabilizado por isso? Alguém poderá ser responsabilizado? Entrou um animal aqui com exame, sem exame, de onde veio esse surto, de onde que veio? Quer seja de qualquer patologia que for, o animal ele foi num evento, ele sofreu uma lesão. Quem estava acompanhando o animal? Quem é o responsável pelo animal? Sim. Então, deve-se exigir isso. Viu? Com relação só... Vou dar meus pitacos, né? A gente está falando, vou dar meus pitacos. Com relação a programas governamentais, todos os programas, eu vejo que os órgãos estatais, eles têm o dever de proteger o conjunto, a população, quando é a população, os animais, quando são os animais. Eu acho que o Estado ele tem essa função de regulamentar, de proteger. Só que o Estado ele tem que criar condições de trabalho condizentes. O Estado não pode criar programas aonde o ônus ele jogue para outra parte. Então, o que eu quero falar assim? Você pode criar um programa sanitário que você dizime bovinos. Você pode. Só que alguém vai pagar o prejuízo do criador. Você pode criar um programa onde você abata um cavalo. Só que vai sair de algum fundo o ressarcimento para o criador. Então, enquanto o Estado cria programas, mas joga a responsabilidade para o outro lado, não dá. É muito arriscado, muito complicado essa realidade brasileira.
É isso que eu penso. Em termos, ou não, você pega hoje, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem a questão do GTA e do sistema GDAV, né? A Monique aqui pode falar melhor porque ela faz a resenha dos animais. Antigamente nós tínhamos que fazer o exame de anemia no veterinário e aí levava lá na Casa da Agricultura esse funcionário do Estado, da sua má vontade ali, né? Olhava, analisava, tá certo os animais aqui, vencimento, prazo, tá tudo certo, então eu vou emitir o GTA para você. O GEDAV, né, a Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, terceirizou isso para profissionais. Se tiver alguma coisa errada ali, quem vai ser responsabilizada é o veterinário. O responsável pelo... Que pela resenha do animal, pelo exame do animal e pela emissão do GTA do animal. E com isso melhorou ainda, porque o veterinário, o RT, faz tudo e o próprio produtor pode tirar o seu GTA. Então ele vai para onde ele quer, desde que o RT tenha feito e esteja tudo em ordem. Né? Então, isso é uma maneira. E, infelizmente, nós vivemos dentro até uma democracia, né? E muitas vezes o Estado ele acaba intervindo onde a sociedade não consegue se organizar. Então, eu acho que cabe a nós, envolvidos no cavalo, nós que vivemos o cavalo e do cavalo, e temos essa capacidade técnica e de nos unirmos e levarmos essas situações para o Estado falar, olha, nós conseguimos nos organizar dessa maneira que é de comum acordo a todos. Então, homologuem isso e vamos seguir para a próxima situação. Então, eu acho que o Estado ele deve nos permitir organizar. Se não nos organizarmos, eles vão tomar as rédeas, né? E à frente disso, e muitas vezes você tem que assumir. Eu sei que o doutor é uma pessoa envolvida com a política. E a política, e quer queira ou quer não, esse trabalho, ele é político. E a política você tem duas opções, quer queira seja no nosso conselho, no nosso município, ou até no condomínio ou no prédio onde você mora. Política, ou você se envolve, ou você aceita as regras impostas. São as duas regras com relação à política. Ou você vai lá, briga pelos seus ideais, ou você vai ter que se submeter às regras impostas por outras. E a política nossa deve começar no nosso condomínio, dentro da nossa casa, no nosso condomínio, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso ambiente de trabalho, no nosso conselho de classe, nas nossas comissões que estão relacionadas à nossa profissão e à nossa vida. Então eu acho que com isso a gente conseguiria uma evolução maior e dentro das necessidades que nós que vivemos isso dia a dia entendamos ser mais racionais. Né? Você acha que as ONGs são proporcionais ou elas às vezes são um pouco desproporcionais, abusivas? Desculpe mais uma vez falar isso. Você tem alguma ONG? Não. Você tem tempo de fazer uma ONG? Porque quando você quer o que você realmente acha que está certo e direito, você vai lá e corre atrás. As ONGs, a maioria delas que eu vejo elas relacionadas principalmente a nossa dos nossos, que está ligado ao nosso meio. As pessoas que não sabem o que está acontecendo, não sabem qual que é a realidade, não vivem a realidade, não conhecem. Por fins ideológicos, interesses ou financeiro, acaba querendo intervir em situações que elas não estejam relacionadas. É difícil existir uma ONG que seja... É muito difícil, me perdoem, mas é coerente. Eu até hoje não conheço nenhuma. Se vocês conhecerem, vocês me falam. A situação do veganismo, né, por exemplo. Eu aceito super se você falar que você é vegano, que tem isso como a sua idealização, quer seja por saúde, por consciência,
questão social, eu só não aceito que você Queira me impor, né? Ou me chamar por isso, me chamar de me conotar de assassino, criminoso, cruel, ou de situações essas daí. Isso serve para qualquer setor da sociedade. A questão do armamento é essa questão. Você não quer ter armas, você não tenha, mas não livre da minha vontade. E esse pessoal da ONG, muitas vezes ele não entende que antes da gente iniciar a nossa conversa, você estava falando, a diferença de um cachorro pet para um cavalo, eles não entendem que o cavalo, para eles, só não é um pet, que para nós é. Para eles só não é um pet, né? Para nós, só não dorme na nossa cama. Porque não tem condição, até porque se pudéssemos colocar dentro do quarto, eu gostaria. Então, assim, para mim a única coisa que um cachorro, um pet que tá dentro de casa ali, tem a diferença com relação ao cavalo para nós. E muitas vezes essas pessoas não conseguem entender isso, né? Eles acham que gente, antes de existir essa mesa, esse celular, existiu o cavalo, existiu a carroça, antes existiu o carro. Então, antes de existir tudo, existiu o cavalo. Então, agora, a última coisa que eu queria perguntar para vocês, porque a gente já está chegando já no prazo do tempo, né? O Felipe, essa semana agora saiu que a flexibilização para abrir fronteiras. O Brasil está mais fácil de transitar com cavalos, se Deus quiser, mais um tempo aí, 6 meses, 1 ano, 2 anos, a questão das barreiras sanitárias vão cair, tem que cair, e por inúmeras razões elas têm que cair. Você, aqui no Rafaela, com cavalos de altíssimo nível, altíssima performance, você acha que o Brasil, em termos de qualidade, deve alguma coisa para o mundo? Vocês têm um sonho de fazer pontes, se abrir fronteira? Vamos levar cavalo para os Estados Unidos para competir? Vamos trazer cavalo de lá para cá para competir no Grand Prix? Isso já é uma realidade. Isso já é uma realidade. Nós temos um caso agora de um cavalo que saiu, foi nascido e criado em ou Roraima, eu não lembro se ele foi nascido em Roraima e foi treinado em Manaus ou vice-versa. Veio para São Paulo, que hoje dificilmente alguém traz cavalo do norte para cá por meio terrestre. 90% do trânsito hoje é por avião, então já é uma situação bem favorável para o nosso mercado. Veio para São Paulo, fez uma carreira, fez um nome em São Paulo, aqui em São Paulo nas competições, e esse cavalo, no final do mês passado, foi para os Estados Unidos porque vai participar de competições nos Estados Unidos, assim como um garanhão vai ser trabalhado como garanhão nos Estados Unidos. Nós já tivemos diversos animais que já mandaram semi-congelados para os Estados Unidos. Daqui para lá. Mas agora um garanhão foi daqui para lá, para ser trabalhado como garanhão, assim como um atleta. Então, essa já é uma realidade. É uma realidade que a gente está vivendo. Mas precisa expandir. Precisa expandir. Da facilidade, né? Nós tivemos uma fonte de renda, uma fonte de mão de obra. O ano retrasado, eu mandei uma viagem de caminhão para a Bolívia, desenvolvendo a criação do parto de milha na Bolívia. Ainda não existe uma associação, esses animais não transitaram, não transpassaram a barreira de maneira oficial, porque não existe uma associação lá. São as barreiras sanitárias sim, mas não de associado. De associado, né? Não da manutenção genética. Vamos fazer uma associação latino-americana Exatamente. que seja supra. Nós recebemos uma vez por ano aqui no Aras a Super Semana do Tambor, que é organizado pela NBH, o presidente Abelardo, e ele todo ano, um ano sim, um ano tem o Pan-Americano e um ano tem o Mundial de Tambor. Então, além da Copa dos Estados, os estaduais das regiões aqui do Brasil, mas vem
do México, do Chile, Argentina, Paraguai, Uruguai, Estados Unidos, toda a região da Centro-América, e aí também acaba vindo o pessoal de fora, Estados Unidos, Itália, Espanha, China. Foi fundado muito os Três Tambores na China, assim como outras modalidades. Nós sabemos da importância, da realidade que o Brasil é hoje dentro do hipismo, né? Já tivemos grandes representações, ainda temos. Então, diversas modalidades profissionais brasileiros, diversos que são hoje profissionais renomados lá fora. Então, não menos são os nossos animais e o nosso know-how de expertise em criação e preparação desses cavalos. Muito legal, quer dizer que o Brasil ganhando o mundo. Ganhando o mundo. Então, precisamos desse respaldo, precisamos desse reconhecimento. A economia, a equinocultura movimenta bilhões no Brasil, gera mais emprego do que a indústria automotiva, existe um ciclo muito grande de pessoas profissionais, um mercado estabelecido. O mercado cavalo não é mais aquele mercado do hobby, não é mais aquele mercado de um status de sociedade, socialite, só um nível A, não. Todo o mercado, toda a cadeia. A indústria do cavalo, ela se auto-realimenta, ela já é ela própria, né? Ela não é mais dependente de outras cadeias, né? A gente tem tido reuniões políticas ali agora, principalmente nesse ano de eleição. Tietê hoje o município de Tietê é extremamente dependente da equinocultura que abraçou a região hoje. Então, se você tirar isso do cenário, diversos outros setores acabarão sendo comprometidos. Eu brinco que essa nossa região, hoteleira, alimentícia, farmácia, posto de gasolina. Exatamente. Eu falo que essa nossa região aqui, Tatuí, Tietê, né, é o Texas do cavalo, é o Texas do Brasil. Porque conhecemos várias pessoas que mudaram a vida toda para vir morar. Eu sou uma, para morar em Tietê. Tenho amigos que saíram de São Paulo, que saíram do Rio, que construíram casa, compraram propriedade e escolheram para poder viver. Da mesma forma que Tatuí, a quantidade de animais que eu atendo aqui, Aras, é muito grande. Eu brinco que é o Texas do Brasil. Por causa disso. Uma estrutura gigante. E o doutor, como um visionário, há quantos anos, doutor? Se estabeleceu aqui? Vai fazer 40 anos. 40 anos atrás se estabeleceu aqui. Posso, não sei se quer quebrar o protocolo, eu ir lhe fazer uma pergunta? Como você viu essa evolução? Você viu a Castelo Branco, talvez era quase pista simples, hoje já tem 4, 5 faixas, e todo esse mercado do cavalo que cresceu à sua volta. Ele inverteu, né? O Felipe, eu acompanhei, né? Eu sempre acreditei, sempre gostei do cavalo e sempre entendi que aqui estrategicamente é um eixo muito, muito forte. Sempre via isso daí, né? E eu vou lembrar com saudosismo do Hugo. Eu comecei a trabalhar a minha vida, eu comecei em Prudente, eu não sou daqui, eu comecei em Presidente Prudente, e eu vi na revista Ips, que não existe mais, eu vi o Rancho das Américas trazendo o Taimito e aquele tordilho, o Taimito, o zaino, né, e o tordilho, esqueci, me fugiu o nome, e o Hugo fazendo a inseminação. E eu olhei a revista, foi a primeira vez que eu vi Tatuí. Eu vi a revista Ipos e comecei a folhear, falei, que lugar maravilhoso, que cavalo lindo. O rancho era aqui no 157 ainda. E dali começou a minha ideia, eu comecei crescente, né? Eu quero conhecer esse lugar, quero ver de perto. E cheguei até aqui.
Mas confesso que eu tive muito medo, né? Eu não tinha muitas condições e a gente sempre oscilou, né? Em termos emocionais. Nossa, será que eu consigo? Será que eu vou conseguir? Por muitas vezes eu falava, né? Olha, pulei num rio, não sei se eu vou sair do outro lado, né? E até hoje eu, às vezes, ainda penso, né? Que eu ainda estou no rio e ainda não cheguei no outro lado. E por isso você perguntou de aposentar, eu acho que eu nunca vou parar. Adoro cavalo. Uma das belezas que eu vejo na região é a diversidade. Então, hoje eu converso com um tamborzeiro, depois eu converso com um marchador, depois eu converso com um pente, eu falo que eu tenho um trauma, quem quiser, eu nunca operei uma zebra, então eu estou quase já pagando para achar uma zebra doente para operar, porque não posso morrer sem operar uma zebra. Então eu vejo beleza em tudo, né? Tô lá, o cavalo Campolina, ele é feio? Não, tem Campolina que é lindo. Né? Então todas as raças são lindos, são belos, né? E eu vejo a beleza em todos, eu tento entender os anseios de cada criador, né? Quando ele começa, o que ele estava pensando ali, como é que ele começou, depoimentos. O cavalo, ele é um acessório do ser humano, né? Como a mulher leva uma bolsa, o ser humano leva o cavalo. Só que a bolsa não dá para você, o cavalo não dá para você ficar assim. Então a gente escuta, eu gosto de escutar as conversas de cavalo, até hoje eu não me canso. Acho que um mês passado, uma senhora me levou às lágrimas, eu chorei com o que ela falou sobre a mula que ela tinha. Então, eu acho que cavalo é muito individualizado, cada um vê de uma forma, né? E é uma indústria, cavalo é um bem, e cavalo é um pet. As pessoas realmente... Tem muita gente que dá o que tem, o que não tem, dá a vida, adora, idolatra. E ele tem realmente um simbolismo único. O cavalo é único, não vai ter outro, né? O gado tem uma razão, o cachorro tem outra razão, o cavalo tem a razão dele de estar do lado do ser humano. Isso. Olha que bonito, né? A gente te escuta e aprende ao mesmo tempo. Quando o Felipe falou, vou quebrar o protocolo, nessa resposta que você deu, você ensinou tanta coisa, porque e levando num contexto totalmente de aprendizado, de humano dentro disso, que eu acho que isso o cavalo traz muito pra gente. Você tem ideia da imensidão de pessoa que você é como pessoa e profissional? Quando você perguntou, Felipe? Porque isso faz a gente entender que até você, nos dias de hoje, para a juventude que vai assistir esse vídeo, que, meu, cara, o Pacola, que isso? Até o Pacola teve receio, teve anseios, né? Mas isso ensina pra gente que quando a gente tiver receio, anseio de alguma coisa não dar certo, é perseverar pra gente chegar e ter o sucesso. Porque hoje você é a pessoa que você é, o profissional que você é, porque você perseverou todos esses anos, né? E a gente aprende muito, Pacola. Eu sou muito grata porque... eu sou só fã de carteira, né? Eu e o Brasil todo. Gente, nós temos que parar. Nós temos que encerrar, já deu o horário, né? Até porque se a gente ficar falando de cavalo, não sai daqui amanhã, né? Todos psicopatas. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Obrigado, doutor. Obrigado pelo convite. Obrigado a você. Anos aí de aprendizado, parceria e mais uma vez uma satisfação poder estar aqui. Muitas das vezes que a gente vinha lhe visitar eram em situações não agradáveis, não confortáveis. Então nessa condição foi diferente. E fico à disposição para vir quando quiser, porque realmente é uma satisfação, uma alegria, um prazer. Obrigado. Pessoal. Obrigada.